Nos anos 80, o Queen atravessava um momento difícil. As críticas eram ferozes, a imprensa parecia tê-los abandonado e muitos asseguravam que a banda estava acabada. Mas então chegou uma canção, um hino inesperado que não apenas resgatou a banda da beira do abismo, como também os devolveu ao topo do rock mundial. Número 1. O declínio antes da tempestade. No começo dos anos 80, o Queen já não era aquela força imparável que havia conquistado os anos 70. Discos como Hot Space dividiram seus fãs, e a crítica se enfureceu contra eles, acusando-os de terem se vendido à moda do funk e da disco. Muitos jornalistas falavam de um final inevitável. Parecia que a magia do Queen estava se apagando lentamente, e que seu reinado, outrora indiscutível, estava chegando ao fim. A dúvida estava instalada. Conseguiriam se reinventar ou seria o fim da banda? Mas por trás desse aparente declínio, a banda ainda guardava uma centelha intacta. Cada membro tinha ideias, energia e uma convicção. O Queen não estava morto. O público podia ter perdido a fé, mas os quatro continuavam acreditando em si mesmos. Freddie, em particular, odiavam a ideia de cair no esquecimento. Estava decidido a provar que ainda podiam criar magia. E embora o mundo não soubesse, a ressurreição estava logo ali, à esquina. Número 2. A sombra da crítica. A imprensa musical britânica foi implacável. Cada lançamento era recebido com zombarias, e cada show parecia revisado com lupa para encontrar falhas. Freddie, Brian, Roger e John suportavam manchetes que os acusavam de terem perdido a centelha. Dizia-se que eram reis sem coroa, que viviam de velhas glórias. O peso dessas críticas se sentia no ar, e o público começava a se afastar. A banda precisava desesperadamente de um golpe de mestre que calasse todos. As críticas eram tão ferozes que até os fãs mais fiéis começavam a duvidar. Parecia que toda a indústria esperava a queda deles. Mas o que a imprensa não entendia era que o Queen nunca se deixou definir pelos julgamentos externos. Tinham feito isso nos anos 70 com Bohemian Rhapsody e fariam novamente. A banda estava sob pressão, sim, mas também era sob pressão que tiravam o melhor de si. Número 3. O retorno com um tema inesperado, Radio Gaga. Esse golpe veio pelas mãos de Roger Taylor. Ele escreveu Radio Gaga, uma canção que combinava o poder do rock com a frescura do sintetizador e uma letra carregada de nostalgia pelo rádio. Quando Freddie a interpretou pela primeira vez no estúdio, todos souberam que tinha um hino. Era moderna, era diferente, mas ainda conservavam a essência do Queen. Contra todas as probabilidades, a banda apostou todas as fichas nessa música. E não se enganaram. O fascinante em Radio Gaga é que não tentava copiar o passado do Queen. Era fresca, inovadora, mas com aquele DNA único que sempre os distinguiu. Foi como um lembrete de que podiam evoluir sem perder a identidade. Naquele instante, a banda recuperou a confiança. Roger tinha dado a centelha, Rhea, e Freddie a transformou em fogo. O destino do Queen estava prestes a mudar para sempre. Número 4. O nascimento de um novo hino. Radio Gaga não foi apenas mais um single. Foi a peça que demonstrou que o Queen podia se adaptar sem perder sua identidade. A canção arrasou nas paradas de todo o mundo, conquistando a Europa, os Estados Unidos e a América Latina. Pela primeira vez em muito tempo, a crítica se rendeu a eles. O Queen estava de volta. E o melhor ainda estava por vir. A canção ressoava tanto em estádios quanto nas rádios, e tinha algo especial, uma ponte geracional. Os jovens encontravam nela modernidade, e os adultos viam a banda que amavam de volta. Foi o equilíbrio perfeito entre inovação e tradição. O Queen havia encontrado sua nova linguagem, e o mundo estava ouvindo-os novamente. Número 5. O poder do videoclipe na MTV. O videoclipe de Radio Gaga foi outra jogada de mestre. Com imagens futuristas inspiradas no filme Metrópolis, a Queen mostrou que entendia perfeitamente a linguagem da nova era da MTV. Num mundo onde a imagem era cada vez mais importante, o Queen se colocou à frente da revolução visual. O público jovem, que talvez não tivesse crescido com Bohemian Rhapsody, encontrou em Radio Gaga um novo hino que os unia. Esse videoclipe não apenas acompanhava a música. Ele a elevava. A mistura de cinema clássico com estética moderna reforçava a ideia
de que o Queen sempre foi uma banda à frente de seu tempo. Foi um lembrete de que a arte não tem limites, e de que podiam dominar tanto o som quanto a imagem. Uma lição que deixou claro que o Queen ainda tinha muito a ensinar. Número 6. Atenção, antes do Live Aid. Apesar do sucesso de Radio Gaga, ainda havia dúvidas. O Live Aid de 1985 se apresentava como o palco perfeito, mas também como uma arma de dois gumes. O Queen não era a banda mais querida pela imprensa naquele momento. Muitos até apostavam que seria um fracasso. Mas Freddie sabia de algo, tinha em mãos uma canção capaz de eletrizar milhares de pessoas ao mesmo tempo. O nervosismo se sentia no ar. Era um evento histórico, com as melhores bandas do mundo no mesmo palco. E se o Queen não conseguisse se conectar? E se ficasse ridicularizado diante de milhões de espectadores? Mas o que ninguém sabia era que o Queen estava prestes a fazer o show mais importante de suas vidas. Número 7. Freddie e o momento de Radio Gaga. Quando Freddie Mercury subiu ao palco de Wembley e começou a cantar Radio Gaga, aconteceu o impensável. 100.000 pessoas, em uníssono, levantaram as mãos no ritmo das palmas. Essa coreografia espontânea ficou gravada como uma das imagens mais poderosas da história do rock. Naquele instante, não havia críticas, não havia dúvidas. Apenas o Queen e seu público, pulsando no mesmo ritmo. Foi um momento de pura conexão. Freddie não apenas cantava, guiava, liderava, hipnotizava a multidão. Esse gesto coletivo foi um renascimento, não apenas para o Queen, mas para toda a história do rock ao vivo. Foi o instante em que uma canção deixou de ser música e se tornou uma experiência compartilhada para a eternidade. Número 8. O público presta tributo com palmas ao céu. O gesto das palmas no ar se tornou um símbolo universal. Não importava o idioma nem o país. Radio Gaga havia criado uma comunhão entre a banda e seus fãs. Foi um ritual, um momento quase sagrado em que a música transcendeu. Freddie, o Santíssimo chamar, com sua presença inigualável, conseguiu algo que pouquíssimos artistas na história puderam: transformar um estádio em um só coração. Essa imagem percorreu o mundo inteiro e ficou como legado do que significa o verdadeiro poder do rock. Foi um ato de união, de fé na música e no Queen. Desde então, cada vez que a canção toca, esse gesto se repete, como um eco imortal do dia em que a banda ressuscitou diante dos olhos do mundo. Número 9. O renascimento do Queen diante do mundo. Depois do Live Aid, ninguém voltou a duvidar do Queen. As críticas desapareceram, e os mesmos que os haviam dado por mortos tiveram de reconhecer a verdade. A banda estava mais viva do que nunca. Radio Gaga foi a canção que abriu essa porta, o hino que lhes devolveu o trono. E Freddie Mercury voltou a ser reconhecido como o melhor frontman do rock. O renascimento foi total. O Queen não apenas recuperou sua popularidade, a multiplicou. A energia que demonstraram em Wembley devolveu-lhes prestígio e respeito. Tinham passado de criticados a se tornarem mais uma vez os donos do palco mundial. Número 10. O legado da canção e daquele momento. Hoje, quase 4 décadas depois, Radio Gaga continua sendo uma das canções mais queridas do Queen. Cada vez que toca, o público revive aquelas palmas ao céu, lembrando aquele instante em Wembley em que a música foi mais forte do que qualquer crítica. Não foi apenas uma canção. Foi uma redenção, uma vitória, uma prova de que o Queen sempre soube se reinventar. O curioso é que Radio Gaga conseguiu algo único: transformar-se em símbolo de um renascimento e, ao mesmo tempo, em um clássico eterno. Não pertence apenas à história do Queen, pertence à história de todos aqueles que, alguma vez, levantaram as mãos ao céu e se deixaram levar pela magia do rock. Número 11. Bohemian Rhapsody, a eternidade do Queen. E embora Radio Gaga os tenha salvado, houve outra canção que selou sua eternidade: Bohemian Rhapsody. Essa música impossível, essa ópera rock que nos anos 70 ninguém entendia, voltou após a morte de Freddie como um símbolo imortal. Se Radio Gaga foi o hino que os resgatou, Bohemian Rhapsody foi o monumento que os consagrou para sempre. Juntas, as duas canções resumem o que foi o Queen: inovação, emoção e um legado que nenhuma outra banda conseguiu igualar. Com Bohemian Rhapsody, o Queen transcendeu a música. Era mais que uma canção.
Era um manifesto artístico, uma prova de que o rock podia ser ousado, arriscado e eterno. Freddie Mercury deixou claro que a verdadeira arte nunca morre, e o Queen garantiu um lugar na imortalidade musical. A Queen não apenas sobreviveu, renasceu, e tudo graças a um punhado de canções que demonstraram que mesmo nos momentos mais sombrios, a verdadeira arte sempre encontra uma forma de brilhar.